Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar passo a passo como eu faço meu mapeamento facial para design de sobrancelha com rena, de reconstrução ou de micropigmentação, tá ok? Então, eu começo medindo a aba nasal da cliente para eu poder encontrar o ponto inicial da sobrancelha, tá ok? Se o nariz da cliente não for muito proporcional com o rosto dela, você não faça isso, tá bom? Você leve em conta a esse ossinho que a gente tem no nariz, mas muito cuidado para não ficar muito ligado uma sobrancelha na outra, tá bom? Depois disso, eu vou ver quanto deu de centímetro entre um ponto inicial e outro e divido no meio. Então, eu vou ter o ponto inicial e o ponto do meio, tá ok? Depois, eu venho no último pelinho, do olho da cliente e meço o meu ponto final da sobrancelha. Então, isso eu vou ter os 3 primeiros pontos principais de um design, tá ok? Bem simples. E eu vou medir com o paquímetro. Eu vou ver quanto deu, daí eu vou usar uma regrinha. Observação, essa regrinha não serve para todo mundo, tá? Para eu encontrar o ponto alto, eu vou medir, Eu vou conferir primeiro se as duas têm a mesma, o mesmo tamanho. Daí eu vou dividir a quantidade que deu e acrescentar mais 1 centímetro. Ou seja, vou dar um exemplo. Digamos que essa sobrancelha deu 6 centímetros. Então, eu pego esses 6 centímetros, divido por 2, que vai dar 3, e acrescento mais 1. Então, em 4 centímetros, eu vou ter o meu ponto de arqueamento, tá ok? Depois, eu venho só reforçando as marcações, venho conferindo, ver se esses pontos de arqueamento estão iguais ao outro, tá ok? Venham reforçando com a linha. Lembrando que você precisa ter uma precisão bastante grande aí na hora de fazer a sua medição com a linha, para que você não fique trêmula e essa medição não fique torta. Preste muita atenção nisso, você que está iniciando. Quanto mais precisão você tiver na linha, na hora de passar a linha, melhor. Agora não vai machucar a cliente, tá ok? Sempre com muito cuidado. Se tiver alguma dúvida, apaga e faz de novo. É melhor fazer um design um pouco demorado do que fazer rápido e acabar errando e perdendo aquela cliente, tá? Depois disso, eu vou medir, o ponto de espessura da sobrancelha. Então, vou ver lá aonde a sobrancelha está nascendo, aquele fio está nascendo, e aonde ele vai terminar. Tá ok? Se a cliente tiver muito pelo aí na frente, você pega uma escovinha, desce o pelo dela e vai olhar onde tá o último, tá ok? Então, agora eu vou medir o ponto alto. Gente, na hora do ponto alto, meça sempre de uma sobrancelha mais baixa para mais alta. E nunca ao contrário, da mais alta para mais baixa, porque fica desproporcional, tá bom? Agora eu vou medir o ponto final, onde é que ela fica na altura. Leve em consideração que a cauda ela tem que terminar na mesma altura do início, para não ficar desproporcional, não ficar uma cauda muito grande. Por isso que eu faço essa linha reta, levando até o ponto inicial, tá bom? Depois disso, gente, é muito fácil, é só ligar os pontinhos. Então, do ponto alto ao ponto inicial, ou vice-versa, do ponto inicial ao ponto alto, e do ponto final ao ponto alto. Muito simples. E na parte inferior, a mesma coisa. Se a sua cliente não tiver o ponto alto, que dê para você perceber, ou você estiver com dúvida, para não ficar o ponto inicial muito fino e o ponto alto ficar grosso, você faça a medição, você tem que medir a espessura do ponto inicial, veja quanto deu, vamos dizer que deu 8 milímetros de espessura, então um ponto alto vai ter 7 milímetros ou até mesmo 6 milímetros, tá ok? Depois disso eu pego essa reguinha, ela é bem maleávelzinha e é maravilhosa para você ter uma precisão maior com lápis, você encontra ela na Shopee, tá ok? Eu passo o lápis, só para dar uma conferida. E depois disso eu venho com a canetinha em gel branca. Então, gente, na hora de passar a canetinha em gel, não demora tanto e faz movimentos de vai e vem bem de leve. Daí você consegue
fazer um traço muito mais reto e pouco trêmulo. Óbvio que vai ficar grosso, né? Mas aí você vem com um palitinho alinhando, isso é super besteira, tá ok? Então, tem alguns avisos sobre o mapeamento. Toda cliente, ela vai ter uma medição diferente. Não existe sobrancelha universal. Toda pessoa tem uma sobrancelha assim, mais diferente do que a outra. Nós designers temos a responsabilidade de fazer um design harmônico e não idêntico, né? A gente não consegue duplicar uma sobrancelha na outra, até porque ficaria feio. E você sempre deixa isso claro para cliente. Esse design que eu estou mostrando a vocês é um design reconstrutivo, um design para você ter uma base mesmo. Porém, no seu dia a dia você vai notar que vai ter sobrancelha que não se encaixa nesse design. Então, treine bastante para você treinar o seu olhar e poder explicar para sua cliente aonde precisa fazer a reconstrução e aonde ela precisa, né, manter aquele espelhinho que faz o conjunto do design dela, tá ok? Então, assim, você que está iniciando, não tenha medo de apagar, refazer de novo, sentar a cliente, medir ela sentada, medir, né, aquela sobrancelha, ela deitada, principalmente quando for rena, é terrível você aplicar a cliente deitada, tá maravilhosamente bem, quando ela senta, a sobrancelha está toda torta, então se certifique que está iguais, né, o mais igual possível, tá bom? Então é isso, se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!